Olá, vou abordar o tema na minha palestra El impacto de la personalidad en la salud, um enfoque holístico para profissionais naturopatas. Sou Toshiro Samura, terapeuta, diretor internacional do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista e professor de cursos de física quântica e de terapia reencarnacionista. Dentro desse tema do impacto da personalidade em la saúde, vou falar sobre a metodologia do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, que traz a espiritualidade dentro da terapia, crenças e valores que definem a personalidade, sentimentos que geram comportamentos, mente que aparece na saúde, mente que define a saúde, caso clínico e como melhorar a personalidade através da mudança da nossa mente. Então, primeiro, falando do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, é um instituto educacional que dá cursos de terapia reencarnacionista e leva o conceito, o conhecimento, a informação, a metodologia da terapia reencarnacionista para o mundo todo. E dentro da terapia reencarnacionista, né, como eu estava colocando, né, a terapia incorpora a espiritualidade dentro do seu procedimento. Isso faz uma diferença enorme em relação às terapias que não levam, não trazem a espiritualidade, porque nessa nossa terapia buscamos na dimensão superior, na dimensão além do físico, a origem e a causa do problema daquilo que nós estamos tratando. Utilizamos a ferramenta da investigação do inconsciente para identificar traumas do passado que ainda estão reverberando, ainda a pessoa está sintonizada nesses traumas e isso traz grandes influências na sua vida. Também, através da investigação, levantamos, né, o perfil de competência de vidas passadas da pessoa. O que quer dizer isso? Vamos identificar habilidades que a pessoa teve em outras vidas passadas para ajudar nessa vida, e daqui a pouco são habilidades que a pessoa não sabe que tem, mas tem certa facilidade. Isso pode definir o rumo da sua vida. E padrões repetitivos de comportamento, isso é muito importante, porque o padrão repetitivo de comportamento define a personalidade da pessoa. E esse padrão provavelmente vem já de muitas vidas passadas, sempre repetindo aquele tipo de padrão, inclusive nessa vida. E isso, através dessa identificação, conseguimos ajudar as pessoas a desenvolverem a melhoria da personalidade. E o objetivo maior dessa terapia é ajudar as pessoas a se curarem. Ou seja, ao invés de dar o peixe, né, ajudamos a pessoa a pescar. Essa é a filosofia da forma de trabalho da terapia reencarnacionista. Então, vamos falar sobre crenças, valores que definem a personalidade da pessoa. Deixa eu levar. As nossas crenças e valores geram o que pensamos, também o que sentimos, e isso leva às nossas ações e os nossos comportamentos. Então, a personalidade se forma em função das nossas experiências e do comportamento que temos frente a cada situação. Então, cada vez que nós temos uma certa experiência e temos certo comportamento, nós vamos reforçando a forma da gente ser, a nossa personalidade. De uma pessoa que se angustia facilmente,
ela vai elevando o nível energético da angústia e daqui a pouco isso vira uma característica forte da sua personalidade. Então, conforme a nossa personalidade de hoje, atual, a gente reforça as experiências em nosso inconsciente. Então, não só a personalidade que nós temos hoje, mas também a de vidas passadas, foram reforçando as características negativas ou positivas da nossa personalidade dentro do nosso inconsciente, né? E isso o que faz? E quanto maior o nível de energia de determinado comportamento, mais ele aflora e define as características mais fortes da nossa personalidade. Então, como se fala na física quântica, quanto maior a energia, quanto mais energia colocamos em certas situações e naquilo que nós queremos, ela mais tem a probabilidade de se concretizar. Então, em termos de personalidade, ela tem mais probabilidade de aflorar no nosso comportamento no dia a dia. Então, aqui nós estamos vendo o quão importante é aquilo que nós acreditamos, os valores que nós temos, porque em cima disso, nosso comportamento, né, vai aflorar e é exatamente como a personalidade vai estando presente no dia a dia nosso. Também vemos que os sentimentos geram comportamentos. Então, vamos colocar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Por exemplo, então, a vítima, o sentimento de vítima, o de medo ou de culpa. São sentimentos que podem gerar vários tipos de comportamentos. Por exemplo, na vítima, é uma pessoa que reclama muito da vida, se sente um coitadinho, né? A tristeza que vem por ser vítima e que não consegue estar, né, atendendo aquilo que ela quer, os seus desejos, raivoso, raiva, né? Rancoroso, por quê? Né? Porque está sendo vítima, né? Tá sendo maltratado pelas outras pessoas e talvez até acomodado por se sentir vítima, se sentir coitadinho, ela fica naquela situação. Muitas vezes a gente já ouviu falar de pessoas que ficam doentes e se sentem vítimas, mas eles ficam acomodados nessa situação porque é bem tratado, porque as pessoas dão atenção, né? Então, são coisas que acontecem na nossa vida. E o medo, por exemplo, né? Uma pessoa que fica inquieta, porque a qualquer momento ela pode ser atacada, insegura, né? Ríspido, exatamente para se contrapor e tentar mostrar que não tem medo, por exemplo, agressivo, né? A agressividade tem muito a ver também com esse tipo de comportamento, a gente se proteger, né? Para se proteger em relação às outras agressões, a gente agride desconfiado, fica defensivo, né? Porque a pessoa tem medo e não quer ser agredido, e talvez até controlador, para a gente controlar uma situação, para não aflorar ou não se situar em algum evento onde possa provocar medo na pessoa. A culpa é outro sentimento, né, que gera comportamento de remorsos, de insegurança, de incapacidade. Muitas vezes sentimos tanta culpa que a gente fica paralisado, fica acuado, muitas vezes isolado, né? Disfarçando muitas vezes que a gente não tem nada, né, com isso, negando a responsabilidade. E a saúde está intrinsecamente ligada com a nossa mente. Então, como a mente, né, influi sobre a saúde? A consciência tem a primazia sobre a matéria e o nosso corpo, conforme o físico indiano, físico quântico indiano Amit Goswami. O que quer dizer isso? Que ele mostra através da ciência que a nossa consciência
ela veio antes da matéria. Então, a consciência maior, que envolve todas as consciências desse universo, veio antes da matéria. Então, isso quer dizer que, né, a consciência tem, né, a consciência criou essa matéria e a consciência tem comando sobre a matéria. E aqui embaixo coloquei a consciência colapsa, quer dizer, a consciência concretiza o elétron-onda em partícula. Na física quântica, os cientistas descobriram que o elétron pode ser onda ou partícula, pode ser energia ou partícula. E a consciência é a única entidade, o único elemento que consegue concretizar o elétron onda em elétron, né, elétron partícula. Isso quer dizer o quê? Trazendo para a nossa vida. Que a consciência nossa, né, né, a consciência né, que gera a nossa mente e o nosso cérebro. A consciência que criou a nossa mente e o nosso cérebro. E a nossa mente é quem consegue controlar, comandar esse corpo que nós temos. Então, a saúde do corpo é o reflexo da mente. Então, uma pessoa que tem uma mente, que tem os seus valores, que tem né, as crenças em coisas, né, sempre tem, né, aquelas atitudes, comportamentos positivos. Pessoas otimistas olham, né, as dores que aparecem na nossa vida como oportunidade e não como, né, não como sofrimento. Então, as pessoas que olham de uma forma positiva à nossa vida, né, têm um certo tipo de saúde. E as pessoas que olham pelo lado contrário, as pessoas que reclamam toda hora, as pessoas angustiadas, rancorosas, tristes, arrogantes. Então, cada tipo de pessoa, né, a gente vai vendo que as pessoas que são felizes são mais saudáveis do que aquelas pessoas infelizes, exatamente porque quem comanda a nossa mente, quem comanda o nosso corpo é a nossa mente e, e o ponto de equilíbrio da nossa, né, do ser humano, né, é ter uma saúde plena. Né? Né? Quem tem saúde, né, ele está no estado de equilíbrio. Quem tem doença está no estado de desequilíbrio. Então, acho que dá para a gente começar a ver, né, que mesmo a medicina psicossomática nos coloca sempre, né, que uma pessoa triste que fica sempre manifestando a sua tristeza em qualquer instante, uma hora ela está doente de algum tipo de doença, vai aflorando, somente as pessoas que são pessoas idosas, por que afloram tantas, né, tantas doenças, além, naturalmente, da debilidade maior física, mas as doenças que vão aparecendo são doenças que muitas vezes somatizaram. E gosto de falar que a velhice não pode ser sinônimo de doença, exatamente porque a velhice é um processo natural dessa vida nossa, do ser humano. Assim como a natureza toda tem todos os ciclos e o ser humano também tem o seu ciclo. Então, a velhice não pode ser sinônimo de doença, mas a doença pode vir exatamente pelo tipo de comportamento, pelo tipo da mente, né, pelo tipo de pensamento, das crenças que nós temos. Aqui eu trouxe um caso clínico para mostrar, por exemplo, né, o que aconteceu numa pessoa que eu atendi, né, é, dei o nome de Marta, 69 anos, que era uma assistência social. Ela era uma pessoa super ativa que trabalhava num centro espiritualista como dirigente e também entregava cesta básica para mais de 100 famílias. No Brasil, né, a gente fala muito em cesta básica, porque cesta básica é um kit de alimentos que se coloca dentro de uma caixa, normalmente, principalmente para pessoas, né, de menos renda, pessoas, né, para ajudar as pessoas
com menos renda, normalmente se cria essas cestas básicas para doação. Então, ela trabalhava junto com as amigas dela para criar pelo menos 100 cestas básicas para entregar mensalmente. E com a pandemia, teve que parar tudo e começou a entrar em depressão. Não tinha vontade de fazer mais nada e nem conseguia superar a situação. Então, ela sentiu, né, que foi tolhida em todas as atividades que ela fazia, que ela não podia sair de casa. Pela idade, ela era do grupo de risco, né? Então, ficou presa dentro de casa e isso fez com que ela, né, se sentisse totalmente impotente e, por isso, começou a entrar em depressão. Pela análise, né, descobrimos que, quando jovem, foi injustamente acusado de ser leviano e devassa pela família por estar namorando escondida. Até o pai, que tanto amava, a rejeitou e foi tirado dela o namorado que tanto amava. Então, por maus entendimentos, né, por maus entendidos no rol da família, a família entendeu que, né, ela, né, não deveria estar namorando namorando naquela idade que ela tinha e que, né, fizeram tudo para desmanchar o namoro. E na pandemia foi tirado o propósito da vida dela. Então, quando era jovem, tiraram o namorado que era, né, era a coisa mais importante que ela tinha na vida, e agora na pandemia tiraram a coisa mais importante da vida dela, que era o propósito da vida dela, que era ajudar a comunidade. Foi mostrado que o trabalho desenvolvido por ela era o instrumento de um objetivo maior, que é o dela se desenvolver, crescer através do trabalho. E trabalho não é um fim, né? E ela percebeu que tinha outras formas de ajudar, né? Que tudo passa, a pandemia também, e então começou a, né, procurar outras atividades, onde ela encontrou fazendo bordado, trabalhos manuais e preparando várias peças, né, manuais para quando voltar a pandemia ela poder levar novamente para a comunidade que ela atendia. Conseguiu também, através do processo de análise, né, do tratamento da terapia, né, se reconciliar com a família, porque ela entendeu que naquela situação que ela estava, né, foi a melhor coisa que a família poderia fazer por ela. E assim ela veio paulatinamente voltando à vida normal, né? E a conclusão que a gente chegou junto é que ela tinha no seu subconsciente a rejeição como fator muito forte, né? Também de vítima. Então, exatamente pela situação que aconteceu durante a juventude dela, né, quando ela era adolescente, de ter sido rejeitada, agora, novamente, numa situação de ter sido rejeitada por causa da pandemia, aflorou isso e isso levou à depressão dela. Aqui eu queria mostrar o quanto é importante a forma de pensamento, né? Forma de pensamento da pessoa que leva exatamente à doença. Então, a mente em relação à doença e onde é que vem a personalidade? A personalidade vem porque a personalidade é formada, né, por aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças, nossos valores. E como melhorar a personalidade e ter mais saúde? Então, podemos ver alguns itens aqui, né? É importante mudar as características da personalidade, né? Sair, né, das características negativas e cada vez mais para características positivas da nossa personalidade. E um ponto central é o autoconhecimento. A gente se conhecer exatamente como nós somos. Então, e o que é que, aí onde é que estão essas informações? As informações de como nós somos, né, está, né, armazenado no nosso inconsciente. E através da observação, né, dos padrões repetitivos de comportamento que nós podemos fazer no dia a dia nosso, né, nós começamos a
a ver, né, que tipo de características negativas eu tenho, né, na minha personalidade. E como é que a gente observa, né, os padrões nossos de negativos, de repetitivos que nós temos? Principalmente quando, né, o importante é a gente viver o agora, né, e através do dia a dia, a gente começar a observar esse tipo de situação. Né, então, podemos também, né, através da investigação do inconsciente, fazer regressões a vidas passadas e verificar que tipo de personalidade a gente tinha em outras personagens que nós somos em cada vida passada que nós tivemos. E tomar providências quanto às características negativas é cada vez que aflorar algum tipo de, né, características negativas na minha vida. Por exemplo, quando eu fico com raiva porque alguém começa a falar sobre alguma coisa, né, independentemente da pessoa. Né? Então começamos a ver que não, pá, eu sou uma pessoa raivosa e eu tenho que, né, é, ver, analisar, pensar um pouquinho por que que eu fico com raiva à toa, né, à toa, entre aspas, aí, de que, né, sem nenhuma razão bem fundamentada, eu fico com raiva. Então, eu vou me controlar. Eu vou, mesmo que apareça, né, a negatividade, logo em seguida eu ter a consciência de que apareceu e, ao invés de ficar reclamando cada vez que aparece, da próxima vez eu vou tentar controlar antes de começar a reclamar, né? Antes de começar a ter aquela, né, atitude negativa. Então, isso é tomar providências das características negativas e como, né, trabalhar cada vez mais essa característica negativa. Então, fazendo a nossa reforma interior, atuando no dia a dia, vivendo o agora para perceber as suas manifestações. Então, um ponto aqui super importante é que a gente ouviu falar sempre que é importante é viver o agora. Então, no nosso caso aqui, da mudança da personalidade, a gente vivendo agora, nós vamos perceber exatamente que tipo de atitudes, que tipo de comportamento eu tenho em cada situação. E a partir da conscientização, eu vou tomar providências para que eu possa, né, para que eu possa ir mudando de pouco em pouco aquela característica negativa. Por exemplo, uma pessoa que se magoa, né? Tem gente que se magoa e fica 1, 2, 3, 5 dias sem falar porque está magoado com a pessoa que magoa a pessoa, né? Magoa ela. Então, ao invés de ficar 5 dias, vamos começar a perceber que não. Eu fico magoada, e aí? A outra pessoa nem está aí comigo se eu estou magoado, não. E quem está se prejudicando sou eu que estou me prejudicando. Sou eu que estou gerando toxinas no meu corpo, e com isso eu fico, né, cabisbaixo, né, eu fico, né, introspectiva, eu fico isolada, e quem está sofrendo sou eu. Então, para que isso? Então, ao invés de sofrer 5 dias, que tal sofrer só um dia? Daqui a pouco, em vez de um dia, que tal sofrer só uma hora? Daqui a pouco, alguns minutos ou alguns segundos. E dessa forma que nós vamos mudando, né? Fazendo a nossa reforma interior. E aqui coloque, podemos cair em armadilhas, quer dizer, nós podemos manifestar aquela característica negativa, mas é importante, né? Mas é importante a gente poder sair, né, dessa situação. Então, cada vez que a gente acontece, a gente ter a consciência que aconteceu e tomar as providências para que a gente saia daquela frequência baixa, da frequência negativa, para a frequência alta e começar a melhorar, fazer a melhoria no dia a dia. Então, então esse processo é um trabalho contínuo de elevação da vibração. E uma das coisas que as pessoas colocam muito para a gente é de que né, essa forma que eu coloquei de a gente estar vivendo agora é muito importante. Também tem outras possibilidades de, né, a gente fazer a meditação. Quando nós fazemos a meditação, abaixamos a nossa, né,
tiramos, né, os ruídos, né, ou a mente conturbada em cima de vários tipos de preocupações, de vários tipos de trabalho que nós somos tanto mais, mas quando a gente silencia a nossa mente, nós abaixamos, né, a energia que está dominando a nossa mente das coisas das coisas mundanas, digamos. E quanto mais a gente consegue silenciar a nossa mente, mais começamos a perceber, né, as energias sutis que existem nesse mundo. E dentro dessa energia sutis tem exatamente o nosso inconsciente. E quando fazemos meditações profundas, conseguimos acessar o nosso inconsciente e, através desse acesso, identificarmos aquilo que nós precisamos ir melhorando no dia a dia nosso. Então, pessoal, muitas graças pela oportunidade de estar expondo todo esse, né, a minha abordagem sobre a personalidade e a saúde. E para Sou, então, Toshihiro Asamura. Coloco aqui o site da APORT, que é a Associação Portuguesa de Terapia Holística, aqui de Portugal, né? Que eu sou sócio e vocês podem mandar qualquer mensagem para lá que eles reencaminham, ou diretamente comigo no e-mail asamura001@gmail.com. Eu tenho também o endereço do Instagram, @asamura Toshihiro, e no Facebook pode me procurar por Toshihiro Asamura. Então, muitas graças. Obrigado.